Abram aí em 1 Coríntios 10. Do 6 ao 7, depois do versículo 14. E alguém lê, por favor. Não. 1 Coríntios 10, versículos 6 e 7, e depois o 14. E essas coisas não foram feitas em figura, para que não cobiçemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não nos façam coisas como alguns deles, conforme está escrito. O povo aceitou sacanamente e desejo e levantou-se para afogar. 13. Ele está fazendo lá referência a Êxodo 32. Então vamos entender. O que envolve ali o contexto de Êxodo 32? Não é só a questão do bezerro de ouro. Todo aquele contexto denuncia que o que está por trás da idolatria. O que está por trás da idolatria? Essa crença, lembra a importância do termo crença. Essa crença de que eu posso encontrar satisfação, né, na realização de alguns desejos. Você quer ver uma coisa? Por que a pornografia é idolatria? A autogratificação. Entendeu? Então, tipo assim, e o ser humano pode se autogratificar? Então, se o ser humano pode se autogratificar, a graça de Deus não faz nenhum sentido. A pornografia, ela é pecado porque sexo não é uma coisa que você foi criado para você fazer sozinho. Sexo não é uma coisa que você faz para você. Sexo é uma coisa que você faz para o outro. Então, como é que deveria ser uma relação sexual? Se eu for para a cama pensando em me satisfazer, eu estou em pecado. Toda a perspectiva do evangelho é sempre tirando o homem do eixo e colocando o outro. Não foi assim que Jesus fez? A importância está no outro. Abram em Filipenses 2. Do 1 ao 5. Quer que alguém lê isso? Se alguma comparação de amor, se alguma comunhão de espírito, se algum desenganável da fé de compaixão, completai de Deus, para que se parem em mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contento ou pela glória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Opa! Como é que eu devo considerar o outro? Aí a pessoa lê esse texto e ele acha que está falando da igreja, né? Ele está falando de qualquer dinâmica de relacionamento, mas principalmente o casamento.
Minha esposa é mais importante do que eu. Amor próprio é pecado? O que é o amor próprio? Então, o nosso problema não é que a gente não se ama. O problema é que a gente se ama demais. A gente se ama tanto que a gente é sempre mais importante do que o outro. Quer ver, no incêndio, quem você salvaria primeiro? Hã? Ou você tá, hoje você tá quente, né? Você quer ver uma coisa? Eu cuidar da minha esposa, da minha mãe, da minha filha, isso é altruísmo? Não é nem a questão da obrigação. Elas são uma extensão de mim. Altruísmo é quando eu faço pelo outro. Quando eu faço pela minha filha, eu ainda estou fazendo por mim. Eu não quero perder. Quando eu faço pela minha mãe, estou fazendo por mim, porque eu não quero perder. Não, altruísmo é pelo outro. O outro mesmo. Você não conhece, quando você não sabe quem é. Para um irmão que você não tem, um irmão da igreja que você não tem vínculo consanguíneo, aí é altruísmo. Então, é aquele que eu falei a princípio. A idolatria, ela é antes uma manifestação da egolatria. E lá no Gênesis 32, todo aquele ambiente do culto ao conforto, do culto ao prazer. Não é quem tem que viver uma vida amarga e sem sal, não é isso. Mas para isso eu tenho que tirar Deus da jogada? Às vezes a gente quer tirar Deus da jogada por quê? Porque Deus não permite certas coisas. Que naquele contexto lá do culto ao bezerro de ouro, orgia, músicas dedicadas a outros deuses, aquilo envolveu vários outros contextos que Deus não permitia. Mas geralmente, quando a questão do nosso prazer pessoal sem Deus entra em questão, denuncia a nossa idolatria. Você quer ver? A pergunta é: o que eu amo quando amo meu Deus? É pecado ter lazer? Quando o lazer se torna mais importante? Eu conheço pessoas que o casamento está detonado porque o marido não tem condição de levar a esposa para viajar. Ele nunca me levou para viajar, mas o cara não tem condição, né? Não sei o que ele faz. Até acho que ele poderia se esforçar, mas ele pode? Ele tem condição? E muitas vezes, se eu dizer uma coisa bem, pode até parecer grosseira, aceite a realidade. Aceite a realidade. Essa é a minha realidade. Eu não posso fazer isso agora. Minha vida não permite isso agora. Quando você aceita, a vida se torna bela. Hum. Amém? Aceite a realidade. O nosso problema é a desgraça da fantasia. E na fantasia rege aquele princípio que eu citei a princípio, a idealização. Pastor, mas eu não posso projetar o futuro, eu não posso ter sonhos. Claro que pode, mas como é que você está lidando com isso? Você só vai ser feliz se for assim? Então a sua felicidade não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com você sendo Deus. E aí é para onde a gente volta? Lá para Adão. Ou a gente faz como o povo no Êxodo, atribuindo a um cordeiro de ouro aquilo que Deus fez. Aquilo que só Deus pode fazer. Um bezerro, aliás, cordeiro não, um bezerro de ouro, aquilo que só Deus pode fazer.
Olha só que interessante. Jesus, sendo Deus, não usurpou do direito de querer ser tratado como Deus. O que Adão queria? Ser Deus. E o que nós queremos no fim das contas? Pensa na maneira como nós nos relacionamos e como nós nos colocamos nas nossas relações. No fim das contas, nós queremos ser tratados como Deus. Como? E aí é uma coisa interessante. Lá no mandato cultural, não é nos atos da ordenança de dominar sobre o outro. Domina sobre as coisas. Sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, mas não sobre a pessoa. A autoridade do marido não é domínio, é missão. É condução, é discipulado, é pedagógico, não escravidão. Enfim. Abre em Tiago 1. Versículos 14 e 15. Tiago 1, 14 e 15. Eu prefiro quando o termo cobiça é usado, que é sinônimo, né? Concupiscência. Então, a idolatria ela está sempre tomada por esse sentimento de cobiça. Lá em Efésios, em Colossenses, o pecado de avareza é o mesmo pecado de idolatria. O que é avareza? Amor ao dinheiro. E eu diria que esse, digamos assim, vou fazer uma pergunta para você. Você é ganancioso? Pastor, você já viu algum dia alguém falar assim, pastor, queria confessar um pecado. Tem um problema com dinheiro. Alguém já confessou esse pecado para você, reverendo? É. Oh. É. E quem já falou assim, eu sou mentiroso? Geralmente as pessoas têm uma dificuldade imensa de admitir essas coisas. Mas por quê? Orgulho. E dificilmente as pessoas têm dificuldade de admitir que são idólatras. E de admitirem que o problema não está fora, o problema está dentro. É o que a gente está lendo em Tiago. O problema da idolatria é sempre um problema do coração. E esse problema no coração está manifesto em vários aspectos da nossa vida. Eu diria que todos eles, né? Porque já que nós estamos falando da alma humana, basta você pensar criteriosamente na relação que você tem com as coisas, com as pessoas, com seus desejos.
com as coisas à sua volta. Quem lê o livro Plenamente Satisfeito em Deus? Precisam ler. Precisam ler. Então, o que aquele livro vai falar? Vai falar do prazer em Deus. É o primeiro capítulo. Primeiro e segundo capítulo. Quanto prazer você tem em Deus? Entenda, prazer em Deus, né, assim, Deus, que as pessoas transformaram o cristianismo nisso aqui, ó. Deus faz alguma coisa para me sentir prazer. Isso não é prazer em Deus. Isso é você pedindo para Deus te masturbar. Quanto prazer você tem na sua esposa? Você tem prazer só no sexo que ela te proporciona ou na pessoa da sua esposa? É bom estar perto dela, é bom. Quanto é bom estar perto de Deus? Quanto é bom saber que eu sou salvo? Quanto é bom saber que Jesus morreu na cruz? Quanto é bom saber que o Espírito Santo me habita? Quanto é bom saber que eu sou eleito? Quanto essas coisas são boas, de fato? Mas cristianismo, na maioria das pessoas, não é sobre isso. E por isso as pessoas, sendo cristãs, dizendo que amam a Deus, vivem de insatisfação crônica. Elas estão sempre sendo engolidas por um desejo insaciável. Elas são sempre infelizes, amargas. Quando é que tá bom? Quer ver, a gente vive uma cultura, inclusive dentro do ambiente evangélico. Se o cara falar assim, cara, eu não tenho essa ambição toda, o cara já é tido como o quê? Como medíocre. Não é porque você porque você tem, pensa porque Jesus no filho que
Pastor, a gente está sem áudio de novo. Tá chovendo, né? A internet fica... Tá me ouvindo agora, Felipe? Ouviu até onde, Felipe? Felipe, você ouviu até onde? Tá me ouvindo? Estava explicando a questão de Israel. Ouviu até aí? Bom, de qualquer maneira, a aula está gravada. Mas, enfim, vamos voltar aqui. Bom, vamos voltando aqui para a questão da... Mas ficou clara essa questão de Israel, do porquê a gente vê esses fenômenos tão presentes na história de Israel? É uma guerra, mas a guerra sempre vai ter sempre o mesmo princípio, né? Ambição, ganância, isso denuncia os homens. Enfim. Então, como vou saber se eu estou adorando mais a Deus do que as coisas? Deixa eu ver se eu tenho esse slide. Okay. Se eu estiver... Então, vamos lá. Você está com uma pessoa que está... Ela prefere... Por exemplo, ela vive uma... Tive um caso esses dias. Eu estava lá naquele jejum, eu e o pastor William. Aí eu tinha que falar com a minha esposa e eu fui procurar um lugar de internet. Ele viu lá que a internet... Até tive que usar uma hora a internet dele, que era melhor que a minha, para falar com a Tati. Aí eu estava lá tentando encontrar o sinal, aí eu recebo a mensagem. O que você está fazendo comigo? O que vocês estão fazendo comigo? Esses gatilhos. Essa pessoa que mandou essa mensagem exatamente assim, ela estava envolvida num pecado de homossexualidade. E não sei se eu posso gravar isso. Então, a pessoa está envolvida no pecado. E ela estava tão tomada pela culpa que ela começou a delirar. Ela estava tão asfixiada pela culpa, com medo.
Aí eu falei assim para ele, eu já sabia da história, né? Falei, cara, não existe nenhum gatilho. Porque essa pessoa começou a entender que as situações que estavam surgindo na vida dela, todas as pessoas em torno dela estavam criando situações para fazer uma pegadinha, para ver se descobria alguma coisa da vida dela. Entenderam? E aí essa pessoa entrou numa crise quase que esquizofrênica. Isso começou a acontecer, era no mercado, era na farmácia, enfim. Sempre tinha uma pessoa que ela entendia que aquela pessoa era de algum outro lugar, que tinha visto ela em algum outro lugar, que estava filmando ela. Eu falei, cara, você está lidando com os efeitos da culpa e do seu pecado oculto. Faça o que Tiago diz que nós devemos fazer. Confesse. Confessou para a esposa. Agora a gente está tratando a situação. Se ele fosse no psiquiatra, no estado que ele estava, ele ia para o H4. Então, pense bem. Não sei a Bia, na experiência dela, se ela já teve alguma experiência nesse sentido. Uma pessoa tão tomada por algo, pelo desejo por algo, ela está disposta a qualquer pessoa, a qualquer coisa. É muito presente em relacionamento. A pessoa está disposta a se submeter a qualquer tipo de torpeza, principalmente no caso que você cuida lá no CURI, né, de violência. Mas a pessoa que se submete à violência, por que ela faz isso? Idolatria. Porque na cabeça dela, aquilo que aquele homem proporciona, Deus não pode proporcionar. Ainda que seja uma questão do cuidado financeiro, da provisão, que é, né, um quadro muito recorrente de mulheres que submetem a isso por medo dos filhos passarem necessidade, enfim. Idolatria. Se a minha reação for pecaminosa quando eu não conseguir aquilo que mais quero. Então, se você estiver disposto a pecar, se a pessoa está disposta a pecar, por exemplo, a pessoa com uma ideação suicida, ela prefere afrontar Deus de tal maneira de dar cabo da própria vida do que buscar satisfação em Deus. Idolatria. A pessoa sabe, a pessoa que tem dificuldade em disciplinar os filhos. E o que está na cabeça dela? Eu tive um caso aqui na igreja. A filha fez uma coisa e o pai não disciplina. E é uma ofensa direta a ele, à igreja, a Deus. Por que ele não disciplina? Não tenho medo dela ir embora de casa. Não entendi. Sim. O orgulho é uma manifestação da idolatria. Assim, por exemplo, a pessoa tem uma perspectiva tão idólatra em relação a si mesmo, que toda ofensa para ela é extrema. Então, sabe aquela pessoa que eu não vou engolir desaforo? Idolatria. Porque aqueles aspectos que definem mansidão, tolerância, temperança, domínio próprio, paciência, não fazem parte do seu ideário. É mais importante ela se afirmar o tipo machão. Então, ele não se permite que ninguém ofenda a sua
Só honra de macho. Idolatria. A idolatria é um pecado que tem suas raízes no coração, em nossos pensamentos, crenças, julgamentos e imaginação. Ou seja, a pessoa pode ter um senso tão imaginativo que aquilo se torna idolatria. Por exemplo, eu aconselhei pessoas que elas não faziam uso de pornografia. Elas não precisavam desse recurso. Elas criavam um enredo. Entendeu? Elas criavam histórias, né? E o ápice dessa história era ela terminando com uma relação com um enredo que ela criou. E aí acabava em masturbação. Mas tem todo um contexto, né, pornográfico, não por conta do tipo de pornografia de internet, mas na cabeça da pessoa. Entendeu? Então, algumas pessoas eram um tipo de pessoas que estavam tão envolvidas com isso que elas passavam dias num quarto se masturbando, sem precisar de nenhum recurso de imagem. Pessoas que tinham sua vida intelectual e financeira comprometida por conta disso, que não trabalhavam, não estudavam. Uma delas ficou 10 anos para concluir uma pós-graduação. Conseguiu concluir quando eu concluí o processo de aconselhamento com ela. Várias de outras figuras escrevem também a visão bíblica de impulsos interiores experimentados como falsas necessidades ou alvos centrados no homem. Então, quero que vocês entendam aqui, sobretudo, a relação entre a idolatria e a falsa crença. A idolatria e a falsa crença. Lembra lá do crença, desejo, emoção, comportamento. Lembram disso? Então, o que é a crença? A crença é aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que te realiza, aquilo que te traz segurança. Então, a falsa crença, ela tem sua raiz na idolatria. Estão conseguindo entender? É Maria José o nome da senhora, né? Pergunte. Estou vendo. Amém? Então, quando a Bíblia... Lembra? Por que Moisés escreveu o livro de Gênesis? Para reordenar a cosmovisão de um povo que saiu de uma cultura monoteísta e foi para uma cultura idólatra, a cultura do Egito. Nós estávamos numa cultura idólatra, analogicamente o mundo é o Egito, com seus vários ídolos. Nós abandonamos o Egito e retornamos à adoração a um Deus único. E quem são esses ídolos? A ganância, a ambição, o controle, a idealização, a fantasia, o entretenimento, o culto ao prazer, o consumismo. Entendam, as pessoas que estão vivendo de transtornos, a maioria delas estão envolvidas nessa gama de aspectos. Essas coisas estão exercendo um efeito sobre elas. A Bia sabe que tem pessoas que acham que, quando elas vão ao shopping e exercem o seu culto ao consumismo, elas são mais felizes. Pessoas que precisam tomar, né, supostamente tomar um remédio para não comprar mais. Se é que isso é possível. Hã? Hã? Você está uma conselheira bíblica, menina. Você tem razão. Todas. É porque, supostamente, pessoas que vão amadurecendo espiritualmente, elas vão se desvencilhando dessa constante maturidade espiritual, justamente quando você não se submete mais aos ídolos, mas se submete a Deus. Isso é maturidade espiritual. Porque a tendência de quem cresce espiritualmente é que esses eventos ainda são possíveis, mas eles não são tão constantes. Por quê? Porque você está exercendo a dinâmica do primeiro mandamento. Quanto mais distante de uma perspectiva idólatra, embora nós sejamos uma fábrica de idolatria, e qualquer um de nós está sujeito a isso a um determinado momento,
Por exemplo, minha filha, eu digo isso porque é público, né? Durante muito tempo, qual era a idolatria dela? Ter um relacionamento. E mais por pressão social. Como todas as amiguinhas já tinham namorado, ela aos 18 ainda não tinha namorado. Saiu de casa, se envolveu com um rapaz, se envolveu com droga, virou militante, virou feminista, virou ateísta. 5 anos durou isso. Idolatria. E eu digo isso porque essa é a fala dela, tá? Eu estou falando para vocês, citando que é a minha filha, que é público. Tem até vídeo dela falando sobre isso. A motivação humana é sempre com respeito a Deus. Esta é a resposta para todas as psicologias e sociologias não oferecem. Ao contrário, as ciências sociais e comportamentais perdem essa intencionalidade porque são elas mesmas motivadas pela idolatria. Então, a única coisa que a psicologia faz é alimentar a idolatria. A felicidade. É pecado querer ser feliz? Não. Mas o que você está chamando de felicidade? O que você está disposto a fazer para que essa suposta felicidade se torne possível? Vamos lá. Um homem de meia idade. E aí, acho que eu já contei essa história aqui, não? Um homem de meia idade. Ele tinha uma esposa linda. Pensa na mulher linda. Linda. Mas muito chata. Ele não é chata. Eu me livro. Chata, velho. Chata, não é? O que ela tinha de bonito, ela tinha de chata. E aí, em um determinado momento, esse homem encontra aquela fim de carreira, sabe? Véi, quando eu lembro da mulher, eu falo assim, daí não é preconceito, não, porque a bichinha estava derrubada. Muito derrubada. Só que essa mulher demonstrava para esse cara que ela era totalmente apaixonada por ele. E a mulher era muito gente boa. E aí, um dia, essa mulher pega a foto da vagina dela e manda para esse cara. E a esposa acha. E vê a foto dela, que não era nada atraente. A cena é burlesca ao extremo. Mas esse cara se apaixonou completamente pela fim de carreira. Não fazia o menor sentido. Porque a esposa, apesar de ser muito chata, era a esposa dele. Mas onde está a idolatria aqui? A celebração. Ele queria ser celebrado. Um homem de meia idade, que não está lá com essa bola toda, também está derrubado. Mas a outra cortejou ele. Coisa que a esposa, na sua exuberância, tratava o marido sem a devida atenção. Aí você pode pensar assim, mas tem uma justificativa, não. Tem uma explicação. Mas como é que resolve isso? Eu sou amado por Deus. Eu não estou vivendo aí de carência. Como é que o Criador do universo me ama e eu estou mendigando o amor dos outros? Esperando que minha esposa faça algo que só Deus pode... Só Deus é capaz de me amar plenamente. Véio. Então, as pessoas, às vezes, vivem relacionamentos horríveis, elas estão esperando uma coisa que elas são incapazes de oferecer àquela pessoa e a Deus. Porque ela também não ama aquela pessoa como deveria. Tanto é que, no contexto, quem é que está ferido? Porque não está sendo amado. A gente sempre acha que a gente está amando a pessoa como ela merece. Aliás, como ela merece não, né? Porque ela merece outra coisa. Como ela deveria ser amada. E a gente não está. A gente sempre está devendo amor para o outro. É o que Paulo ensina. Nós somos devedores de amor aos outros. Mas nós entramos nessa postura ególatra, onde eu não sou Deus. Cadê a sua adoração? Cadê minhas oferendas? E transformamos nossa vida relacional no inferno, que eu só vou ser feliz se eu for Deus.
Amor não é sobre correspondência, amor é sobre entrega. Amor é sobre sacrifício. Eu entro para amar disposto a me sacrificar e não esperando que alguém se sacrifique por mim. Jesus não está esperando você se sacrificar por ele, porque ele sabe que você não tem condição. E essa é a lição que a gente aprende com ele. Ser semelhança de Jesus é o que cura o homem. Ele é o padrão de homem normal. Jesus não morreu na cruz esperando que a gente morresse na cruz por ele. Mas essas verdades do Evangelho não foram comprovadas no tempo e no espaço. Veio um homem e viveu essas coisas. Vivam dessa maneira. Reajam dessa forma. Sobretudo, não sem que nós estivéssemos habilitados a isso. Cadê Gálatas 5:22? O que está lá? Amor. Você recebeu amor. O mundo não recebeu amor. Você é fonte de amor. Você não precisa do amor de ninguém. Você precisa do amor de Deus. Embora, de certa maneira, não é um disparate o desejo de ser amado. Mas até onde isso vai? Então, um dia que a mulher dorme de calça jeans, um dia que ela está lá emburrada, você chega em casa, a mulher está com a cara fechada, você não sabe o motivo. Ela é incapaz de falar o que aconteceu. Ela fica semana calada, velho. Ela não... O que eu fiz? O cara fica louco, paranoico. Meu Deus, o que eu fiz? Aí depois você vai descobrir, né? Porque você cuspiu na pia e não lavou lá o creme dental. Dos dois lados, idolatria. Um homem que se percebe confuso, porque a mulher não lhe manifestou o amor que ele gostaria, e a outra idólatra que transforma a vida no inferno, porque o cara não lavou a pia. Aí as pessoas vivem um caos, uma desgraça no casamento, por conta da idolatria. Viu como é sutil? Enfim. Afinal, é quem o Senhor destes padrões de pensamento e sentimento ou comportamento? Quem é o Senhor do seu coração? O que Jesus vai falar lá no Sermão do Monte? Ele fala sobre dinheiro isso. Quem exerce senhorio sobre o nosso coração? Isso vai determinar a idolatria ou a adoração. Quem é o Senhor do nosso coração? Quem determina meu sentimento? Então, vamos lá, já falei isso outras vezes. As pessoas idolatram seus sentimentos. Elas idolatram o que estão sentindo. Aquilo que ela está sentindo é mais importante do que a relação com Deus, do que a aliança com Deus, do que a obediência a Deus, do que o vínculo com Deus, do que a pessoa de Deus. Esse sentimento agora, e é qualquer coisa, de raiva, de um amor pecaminoso. Amor pode ser pecaminoso? O amor pode ser pecaminoso? O amor mata. O amor mata. Todo dia você vê aí um marido matando a mulher porque ele está tão tomado de amor pecaminoso e de posse que ele mata a esposa. Ou ex-esposa, sei lá, tira-se a vida de uma outra pessoa por idolatria, por um senso de justiça. Se tornou alvo da sua idolatria, se tornou mais importante do que qualquer princípio. Uma coisa importante. Abram aí Mateus. A gente não vai conseguir ler a passagem toda, só anotem aí. Então vamos pensar aqui. Quando a gente fala de idolatria, ela é como a fome. Como é que a fome age? Dois ímpetos são, digamos assim, poderosíssimos no homem: a fome e o sexo. Então, se a gente não for honesto o suficiente, né, para dizer o que os homens são capazes de fazer por sexo e por dinheiro, para matar a fome. Amém? A pessoa é capaz de matar outro, né, de comer outro ser humano, quando está com fome. E as pessoas são capazes das maiores baixezas do sexo.
Isso, né? O que as pessoas... o quanto esse impulso, então, domina as pessoas. Outra coisa, necessidade de segurança. Desejo de obter reconhecimento dos homens. Por que as pessoas têm essa necessidade de segurança em relação ao reconhecimento dos homens? Porque ela não quer se sentir menor, muito simples. Então, basta com que as pessoas se sintam menores para que elas não se sintam seguras. Então, por exemplo, isso é muito presente na ansiedade. Esse constante sentimento de insegurança vem justamente quando as pessoas não alcançam determinadas questões da vida. E ela começa a perceber que as circunstâncias não estão sob o controle dela. E ela, consequentemente, não pode alcançar seus objetivos. E a vida agora se torna perigosa. E confia em algo que não seja Deus, eu nunca me satisfaço nele. Então, vamos lá. Você confia em quem, afinal de contas? No seu emprego? Deixa eu dizer uma coisa. Nós vivemos aí anos de pandemia onde ter emprego não adiantou nada. De tudo é que as pessoas morressem. Plano de saúde não evitou que as pessoas morressem. Ter dinheiro não evitou que as pessoas morressem. Tudo que as pessoas pensavam que seria sinônimo de segurança, ter a pessoa amada do lado, não significou sinônimo de segurança. Eu fico pensando, às vezes, na pandemia, cara. Como nós deveríamos ter mudado depois daquilo? Centenas de milhares de pessoas morreram. E nós só pioramos. E já está vindo outra aí. A China já está lá em outro sul. Estão acompanhando? Logo, logo. Queira Deus que não, né? Mas aconteceu lá na peste negra, aconteceu em outros momentos. Né? Nós estamos no mundo caído. Vocês já aprenderam a lição. Mas, enfim. Então, a pessoa sempre acreditando que ela vai estar melhor, que ela vai estar satisfeita porque tem dinheiro, porque tem aquela pessoa do lado dela, porque o filho dela é aquela criatura de bochechinha rosada, né, que não peca. Filho de crente não peca. Entenda, seu filho é pecador. Você precisa ter convicção disso. Seu filho é capaz de fazer aquilo lá que você pensa que ele jamais faria? Sim. Ele é capaz, sim. Você foi capaz, por que ele não é? Ele não foi glorificado. Então, meu marido é um pecador. Olha aqui, ó. Para quem já cuida de casais, a melhor coisa que você pode falar para um casal é: você é um pecador e ela é outra pecadora. E ela é uma pecadora. E a única coisa que um pode esperar do outro é pecado. Não tem uma outra coisa que você possa esperar. Agora, quanto você está disposto a amar um pecador? Deus amou pecadores. Assim, no sentido figurado, né? Deus ama você, apesar de você ser pecador. Por que você não pode amar também? Deus amou incondicionalmente. Você não precisa fazer, não é pelo que você fez que ele te ama, não. Mas então essa pessoa, que você está aí há 20 anos com ela, ela tem que fazer coisas para que ela seja alvo do seu amor? Na condição de que essa pessoa está fazendo? Uma coisa que Deus, na sua soberania, não faz, a gente quer fazer no casamento. A gente quer fazer na criação dos nossos filhos. Sempre a casca da ferida. A feridona. Não, cara. Você também é pecador. Você peca, você ofende, você destrata, você desonra. Mas tudo que as outras pessoas fazem também. Já pensou? A gente sempre acha, não, o que fizeram comigo, eu jamais faria. Você já fez 50 vezes na vida. Enfim. Mas nunca tem essa pessoa que, tipo assim, cara, Deus me basta. Você quer ver um homem ser homem de verdade? Cara, Deus me basta. Mulher não gosta de homem mimizento. De homem grudento. De homem meloso. Você gosta? Você gosta, filho? O homem tem que ser seguro.
Sim, sim, não, não, tá tudo certo. Vamos lá. A mulher tá chorando, que ela começa a chorar também. Mulher não tá esperando, mulher não gosta do cara legal. Mulher não está esperando o cara legal, que ela quer um cara que resolva. Não, meu amor. Não, não precisa chorar não, tá bom? Amanhã vai estar tudo certo. Pode ficar tranquilo. Aqui em casa é o seguinte. Pode parar. Já faltou alguma vez? Já falhei alguma vez? Não, então, para que isso? Amanhã vai estar resolvido. Papum, está resolvido, acabou. Agora, se todo mundo se desespera, vai plumas para todo. Não, velho, isso é uma viadagem sem propósito. Não é que um homem não possa chorar, mas um homem tem um motivo certo para chorar, velho. Chorar porque a esposa está chorando? Vocês vão ser conselheiros, os homens. Se você erro, não chora com a pessoa. Abraça a pessoa e fica calado. Não fale uma palavra. Só abraça a pessoa. Não é hora de você falar nada, é hora de você ouvir. Se a pessoa quiser falar. Ela só vai conseguir falar daqui a uns 5, 6 dias, até 10 dias, aí ela vai querer falar. E aquelas pessoas mais escandalosas, ela só quer fazer aquele escândalo lá, mas ela não quer ninguém competindo com ela. Ela já está inflamada pela dor, pela perda. Você só precisa estar lá. Se depois a pessoa quiser falar, ela vai falar. Amém? Eu já falei, inclusive, né, da medida de idolatria na questão do luto. Não é que seja um disparate, não é que seja anormal. Não, a pessoa está preocupada com ela. Não tá preocupada. A pessoa morreu, o que pode fazer? Ela não está preocupada que a pessoa morreu. Principalmente se for crente, né? Coisa, às vezes, eu sempre vou chorar em enterro. Mas, porque eu sou um idólatra. E, na verdade, eu estou preocupado com a falta que a pessoa vai fazer para mim. É igual Pedro. Pedro não estava preocupado se Jesus ia morrer. Ele estava preocupado com a falta que Jesus ia fazer para ele. Porque ele tinha ali diante dele o mundo perfeito. O Messias está aqui. O paraíso está aqui. Olha as coisas maravilhosas que eu estou vendo ele fazer. Mas ele não estava preocupado se Jesus ia morrer. Você quer saber a preocupação deles? Estava Tiago e João. E aí, Jesus? Tem como dar uma ponta para nós? Onde é que eu sento? Esse não era o coração só de Tiago e João, não. Os outros 10 ficaram indignados. Pô, se tem para eles, por que não tem para nós? Eles não estavam indignados porque aquilo ofendeu Jesus. Porque Jesus estava... Daqui a pouco Jesus vai morrer. Jesus está avisando para eles e os caras se preocupados onde é que eles vão sentar. Idolatria. É assim que a gente se comporta com Jesus. Jesus, onde é que eu vou sentar? Tem uma música, um rap que fala assim, o problema não é o desejo pela mesa, mas é o lugar que a mesa tem em nossos corações. Vocês entenderam isso? Entende a figura da mesa? A mesa é esse lugar de honra onde você senta com o rei. Não tem nenhum problema você querer estar na mesa, sentado na mesa. Agora, o que você está disposto a fazer para sentar? O que você vai desconsiderar para sentar? O que você vai passar por cima para sentar? O que mais quero e temo perder, acima de refletir sobre Deus e crescer em santidade na vida? Então, se alguma coisa em algum momento se tornou maior do que isso, cuidado. Se agora Deus não é mais um fim, mas um meio, entenderam isso? A maioria das pessoas tratam Deus dessa maneira. Deus é sempre um meio para o qual eu vou, eu vou ganhar coisas. Tá cheio d'água aí, né, gente?
É sempre um meio para mim chegar a algum lugar, para mim ter alguma coisa. Se eu disser para você que se Deus não te desse nada, se Deus não te desse emprego, saúde, e tudo isso é Ele que te dá. Você deveria ser grato. Se você tivesse carcomido por um câncer, no estado terminal, você ainda deveria agradecer. Porque tudo foi Ele que nos deu, tudo, nada foi você que conseguiu. Nem respirar, você não respira porque você quer. Tenta parar de respirar para ver o que acontece aí. Tenta fazer seu coração parar. A prova da soberania de Deus é que você não consegue fazer isso. Só vai parar o dia que Ele falar, parou. Só vai parar porque Ele quis que parasse. Ainda não é a hora de falar sobre suicídio, mas depois a gente fala. Que prazer eu quero tanto, estou disposto a pecar a fim de obtê-lo. E pode ser qualquer coisa. É prazer, é pecado? Não. Mas se você está disposto a tudo. Então, geralmente, essas perguntas podem ser feitas. Inclusive, você pode até anotar que são perguntas que você pode fazer no contexto do aconselhamento, que você vai trilhando um caminho para entender como a idolatria está operando no coração da pessoa. Amém? Ao analisarmos as questões anteriores, identificaremos o que me utilizo para determinar minha cosmovisão, é tudo que a gente viu até agora. Quais são os ídolos que meu coração tem produzido? Então, sempre há uma necessidade de nós fazermos, né, essa análise da nossa cosmovisão. Porque talvez nós nunca tenhamos pensado idolatria só da perspectiva que eu estou trazendo agora. E essa análise acerca do comportamento, das crenças, aliás, dos nossos desejos, ela precisa ser feita antes, a partir do conselheiro. Não é que o conselheiro está imune a se deparar com um ídolo. Amém? Agora, lembre-se de uma coisa. Todos os ídolos são ídolos marcados para serem quebrados. E eu diria que os fenômenos que trazem às pessoas os supostos transtornos é justamente a quebra dos seus ídolos. Dói ver um ídolo ser quebrado. Né? Assim, abrindo meu coração para vocês. Para nós, o nosso ídolo foi nossa filha durante muito tempo. Não ter uma filha crente, ver nossa vida como eu, minha esposa, né, o pastor, nossa filha criada na igreja, sempre comigo nas favelas, cuidando da galera na igreja. Aquilo tudo era tipo assim, era o ápice do que nós podíamos chamar assim, do que nós conquistamos. Sou rico, mora ali, quebrado até os ossos, né? A vida ministerial não me trouxe evidência, né? Mas quando eu olhava para minha filha, para minha esposa, e minha filha, eu e minha esposa olhávamos para isso, não, isso é o que nós temos. E Deus, não, você está errado. Você está depositando uma realização nisso que é irreal. Sua filha é uma pecadora. E você precisa saber disso. Você precisa saber que não foi o seu empenho de pai que trouxe ela até aqui. Não é você que sustenta isso. Não é a sua habilidade de teólogo, de pastor. E foi a melhor coisa que aconteceu para mim, para minha esposa e para minha filha esses 5 anos. Que hoje eu posso dizer, hoje minha filha tem uma fé verdadeira. Ela não vê sobre a fé dos pais. E quem é pai de criança nova? Então se prepara, nego. Uma hora o seu filho vai ter que viver a fé dele. E você vai ter que entender que assim como você teve que ter uma experiência com Deus, seu filho vai ter uma experiência com Deus. A gente tem uma mácula na igreja, que são as crianças que cresceram na igreja e que elas ficam se perguntando, me arrepender de quê? Eu estou aqui desde que eu nasci. Elas salivam pecado mais do que quem está lá fora. Eu nunca conheci o mundo. Quantas vezes eu tive que aconselhar a filha de pastor com esse papo? Minha filha falou isso. Não é que
E necessariamente eles vão ter que viver uma vida de pecado, porque eles já são pecadores, amém? Mas onde é que está a idolatria? Até aí está a idolatria. Então, ter uma experiência no mundo se tornou mais precioso e poderoso do que o ambiente de proteção. Preferem correr o risco. Quem aqui foi criado no Evangelho? Ninguém? Mas, em determinado momento, estava lá. Né? Pelo menos para quem teve uma relação razoável com os pais. Mas, enfim. Isso aqui a gente já leu. Só repetindo mesmo. Então, quando a gente pensa em idolatria, a gente pensa aí nesse quadro, né? Esse desenho horrível, mas é só para você ter uma ideia. Essa cadeira horrível aí, de palito, é a tentativa de simbolizar um trono, né? Né? E aí as possibilidades em volta deixa claro o quanto o nosso eixo de adoração pode estar distorcido. E isso é o que a gente chama de idolatria. Amém? Hoje nós vamos ficar por aqui. Aos irmãos aí que nos acompanharam pela internet, eu devo mandar também para vocês aí a lista dos trabalhos e devo disponibilizar os livros textos e os textos correspondentes aos trabalhos. Lídia, Felipe, beijo no coração, Deus abençoe vocês. Não esqueçam do que eu pedi para vocês, né? Responda lá no grupo o que mudou, né? Quais são as concepções que vocês têm agora sobre tudo que vocês viram, o que mudou na visão de vocês, tá bom? Um beijo a vocês, boa noite.